Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Eu sou a Doris Lebon, estou aqui todas as terças para te ajudar e a incentivar a Bíblia. Para quem é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa aí o sininho para receber as notificações assim que eu lançar um vídeo novo, porque tu vais receber uma vez por semana um vídeo novo falando das Escrituras Sagradas, lendo a Bíblia e juntos aprendendo, porque eu aqui também estou a aprender. Quando eu leio a Bíblia, também estou a ganhar sabedoria. Eu peço a Deus todos os dias para me dar a sabedoria de interpretar a Bíblia de uma maneira correta, não da maneira que bem me apetece, mas antes de eu ler a Bíblia, eu oro e peço ao Espírito Santo para me ajudar a decifrar estas palavras que realmente são muito difíceis. Não é fácil ler a Bíblia, eu sei muito bem disso. É preciso muito discernimento, é preciso pedir mesmo ao Espírito Santo para que te dê sabedoria, para que tu possas entender realmente o que estas palavras querem dizer, porque muitas das vezes tu podes pensar que estás a interpretar da maneira correta e às vezes não é isso. E é o que vem acontecendo em muitas igrejas. Muitos profetas, muitos pastores vêm distorcendo as palavras da Bíblia. E o que a Bíblia lá está escrita, nós não devemos distorcer. Olha que já distorcendo a palavra da Bíblia é um pecado. Então realmente nós devemos ter muito cuidado antes de nós darmos a palavra a alguém sobre realmente o que a Bíblia quer dizer, porque nós podemos estar a induzir ao erro as outras pessoas. Nós podemos estar errados e o pior é levar as outras pessoas também ao mesmo erro que nós. Então devemos ter mesmo muito cuidado e pedir sempre discernimento. Por isso que é importante nós estarmos sempre em constante oração com Deus. Devemos estar sempre conectados com Deus para que Ele possa nos ajudar a interpretar a Bíblia da melhor maneira possível, não olhando para os nossos benefícios, como muito já vem acontecendo aqui no mundo, né? Que as pessoas, os pastores vêm interpretando da maneira que lhes convém, da maneira que realmente eles se beneficiam, não realmente o que Deus quer de todos nós, que é a nossa mudança, a nossa transformação. E é para isso que eu estou aqui te ajudando a entender as Escrituras Sagradas, te mostrando que a Bíblia ela só quer o seu bem. Que às vezes as pessoas pensam que não, eu não vou ler a Bíblia porque vai me colocar mais baralhada do que eu já sou e vai me afastar realmente do que eu quero aqui na vida. Não, realmente a Bíblia vai te colocar no caminho certo, onde realmente tu deves andar e com quem tu deves andar. E hoje, bom, eu vou ler aqui do Lucas capítulo 12. Vamos ler juntos, por favor. Quem não tem a Bíblia também pode ouvir, porque o ouvir também já é importante. Lucas capítulo 12 fala assim: Jesus fala contra a hipocrisia. Este título realmente é muito bom, porque às vezes nós não entendemos o que é ser hipócrita. Quem sabe que todos nós somos um pouco hipócritas, né? Pode ser que todos nós sejamos hipócritas. Então, lendo estes versículos, nós vamos realmente entender o que Jesus acha sobre isso e o que Ele quer que as pessoas, o que realmente Deus quer nos transmitir quando diz que as pessoas vão provar do seu próprio veneno. Olha que o próprio hipócrita acaba provando do seu próprio veneno, acaba vivendo as próprias amarguras onde ele se mete. Então vamos ler juntos para a gente entender. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. A quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis?
e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós dos que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha fazer. Palavra do Senhor. Olha só aqui o que Jesus está a ensinar os seus discípulos, não só os seus discípulos, como as pessoas que estavam prontas a ouvir a Ele. Ele fala da hipocrisia. Muita gente realmente é hipócrita, não eram só os fariseus aqui que eram hipócritas. Na época, os fariseus eram os sacerdotes religiosos, eram pessoas de uma sinagoga. A sinagoga fazia parte como se fosse um ministério, onde falavam de Deus. Lá falavam de Deus, não falavam de Jesus. Na época eles não acreditavam, os fariseus não acreditavam que Jesus era filho de Deus, era o profeta que já se falava dele, porque já existiam outros profetas, muito antes de Jesus nascer, que falavam que haverá um profeta que nascerá aqui na terra e que vai nos instruir entre o bem e o mal, que vai nos ensinar o caminho certo. E já estava lá Jesus, mas muitos não acreditavam que era ele, porque Jesus, nasceu numa família de pobres. A Maria era uma doméstica e o seu pai, na época, a Bíblia explica que ele era carpinteiro, trabalhava com madeira. Então, eram humildes, eram simples, humildes, enquanto que dizia-se que esse será o príncipe dos príncipes, o rei dos reis. Então, era como se fosse contraditório, não fazia muito sentido, porque os profetas, quando falavam dessas visões que eles tinham, simplesmente eles diziam que ele vai ser o rei dos reis, o príncipe dos príncipes, o dono do mundo, o dono de tudo. Vai ser uma pessoa muito sábia, que sabe de tudo, da ciência até, da astrologia, da física. Mas na verdade Jesus vinha numa família de pobres. Mas Jesus, ele tinha muita sabedoria, ele sabia de muita coisa, sendo que ele simplesmente só estava lá com o seu pai, o José, que aprendia as coisas da madeira, ajudava o seu pai. Mas como é que ele deveria saber tanta essa coisa? Deus é que lhe dava essa sabedoria sobre o mundo. Então as pessoas, por isso que nem todos já acreditavam que ele era o Messias, ele era o profeta que os outros profetas falavam dele. Então os fariseus na época, eles tinham um nome a carregar, eles já eram homens estudados, que estudavam as escrituras, as escrituras que Moisés deixou. Os fariseus estudavam, os fariseus seguiam os mandamentos de Moisés, mas não queriam seguir os mandamentos de Jesus, não acreditavam que ele era filho de Jesus, acreditavam em Moisés, em Abraão, em toda a história, mas não acreditavam em Jesus. Então eles acreditavam realmente que Deus existe, todos os mandamentos de Deus na época de Moisés. Então, Jesus estava lá para mudar alguns mandamentos de Moisés, porque na época de Moisés a palavra era muito mais pesada, era muito mais coerente, as leis eram muito mais severas, eram muito mais duras. E na época de Moisés, quem já estivesse sujo, quem já estivesse impuro, sujo e impuro, não sujo físico de sujidade, o sujo da sua alma estar suja do pecado, das maldades que a pessoa faz, então essa pessoa era imunda. Essas pessoas praticamente, elas eram colocadas de lado, não poderiam mais conviver com as pessoas puras, que são as pessoas santas, as pessoas religiosas. Essas pessoas, por exemplo, não podiam nem entrar nas sinagogas, não podiam nem entrar na igreja. Então Jesus vinha mudar isso, dizer que não, ainda há salvação para essas pessoas. Eu serei a salvação para essas pessoas que foram esquecidas
por vocês, pelos fariseus, que não lhes deixavam, por exemplo, entrar nas sinagogas ou fazer parte dali do templo, da vida das pessoas. Então Jesus vinha mudar isso, por isso que os fariseus não gostavam de Jesus, achavam que ele até poderia ser o filho do Satanás, o filho do demônio, porque ele parecia que estava a ser contraditório aos mandamentos de Moisés. Mas não, era uma nova lei, era o filho que Jesus que Deus enviou para nos salvar, para nos redimir de todos os pecados. Por exemplo, onde a prostituta já poderia ter uma salvação, onde o assassino poderia ter uma salvação, bastava ele mudar de comportamento, bastava ele realmente se arrepender de todo o seu coração, porque Deus conhece o nosso coração. Então, aqui que está a hipocrisia, porque tem muitos que fingem se arrepender, fingem mudar, eles fingem mudar de comportamento, porque quando estão com os bons, eles são camaleões. Os hipócritas normalmente são camaleões. Quando eles estão com os bons, eles fingem ser bons. Então é difícil tu descobrir realmente um hipócrita, leva tempo até tu entenderes que este é um hipócrita, porque normalmente os hipócritas são falsos. Os hipócritas são camaleões, eles mudam de acordo com o tempo, com a situação, com as condições. Então fica difícil de entender realmente como ele é. Leva tempo, mas para Deus nada está encoberto, como aqui diz no versículo 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Para Deus nada está encoberto. E é por isso que alguns relacionamentos, casamentos, realmente não dá certo por causa disso. Não só relacionamento de cônjuges, mas como também de amizades, entre colegas, de trabalho, entre irmãos também. Irmãos não irmãos religiosos, mas irmãos mesmo de sangue, biológicos. Porque as pessoas, elas fingem ser uma coisa, elas mostram uma cara perante uma situação, tu até podes pedir uma opinião, mas como ela já te conhece, como tu és boa, ela até pode dar uma opinião que vai te agradar, mas não é uma opinião verdadeira. E quando ela já está com a outra pessoa, com o seu nível, ela mostra a sua face, ela mostra realmente como ela é. Então é isso que vem acontecendo em muitos relacionamentos, casamentos, que no início até costuma-se dizer que, como já tem aquele ditado, é um mar de rosas. Tem gente que finge ser uma coisa que não é. No início do relacionamento, tanto a mulher como o homem, ela finge, ela vende algo que ela não é. Vocês sabem como são os promotores de venda? Muitos deles podem ser falsos, podem ser hipócritas, mas outros são verdadeiros. Então temos que discernir a pessoa. Ela tem que vender um produto verdadeiro, ela deve falar do que realmente aquele produto é. Não deve exagerar, não deve aumentar coisas naquele produto, características positivas naquele produto, quando não é. Isso que é ser hipócrita. É o que Jesus está nos ensinando. Nós não devemos dizer coisas falsas, fazer coisas falsas, enquanto não é a nossa essência. Então é o que acontece nos relacionamentos. A pessoa vende uma imagem, a pessoa finge ser uma coisa. Imagina só, vamos supor um casal, uma mulher, no início ela se faz toda de organizada, chega ali na casa, arruma a casa no início, né? Nos primeiros meses ela arruma a casa, ela fica, até aprende a cozinhar, porque quer agradar o namorado ou porque quer casar. Então ela está a vender uma capa no início, mas ela até não é assim, ela não gosta de cozinhar. Ela nem quer saber das panelas. Ela não gosta de arrumar a casa. Então ela finge, mas não podemos ser assim. Nós devemos mostrar a nossa realidade, o que tu és de verdade. A pessoa deve se apaixonar pelo que tu és de verdade. Seja sincera, digas que não, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto das panelas, eu não gosto. Melhor a pessoa ser verdadeira para a pessoa não se apaixonar por uma pessoa que não existe. Porque depois ela casa consigo. Isso também serve para o homem. O homem também é a mesma coisa. Casa consigo porque gostou das suas características, do que tu realmente és, do que tu realmente falas. Mas quando já estás em casa, quando já estás casada, já não és aquilo que eras no namoro.
mudas comportamento, mudaste de comportamento. Ou o homem, mesma coisa, quando estão a namorar, ele todas as noites está com a sua namorada, todos os finais de semana está com a sua namorada. Depois, quando casa, não quer saber mais de estar com a sua esposa, com a sua mulher. Não, agora são noitadas. Vendeste um peixe que não és. Por quê? Mostraste algo que não eras, porque isso que é ser hipócrita. É aí onde muitos relacionamentos se destroem. Porque já começam a discutir, já não dá a dar certo, mas tu não eras assim. Eu tenho história de muitos casais que acabaram se separando ou estão sempre a discutir até agora. Porque realmente ela diz, eu realmente casei com uma pessoa que não é aquilo que era no início da relação. Então vamos evitar constrangimentos, vamos evitar perda de tempo e vamos ser verdadeiros, porque isso só vai atrasar a nossa vida. E para Deus nada está encoberto. Tu podes mentir para as pessoas, tu podes ser falsa. No local de trabalho tu podes ser falso, podes mentir, mas tarde ou cedo tu vais ser descoberto. Tu vais ser descoberto, então ainda é cedo para mudar. Ainda é cedo. Enquanto estivermos vivos, podemos mudar. Porque vai ter consequências. Essa falsidade, essa hipocrisia que você vem fazendo, vai ter consequência na sua vida. Vais receber frutos dessa hipocrisia. Porque tudo que a gente faz aqui na terra, a gente planta. São sementes que tu vais plantando. Sementes da hipocrisia, vais ter árvores de hipócritas ao seu redor. E vocês sabem da lei da atração. O que a gente é, o nosso reflexo, nós vamos ter um espelho. Nós vamos atrair ao espelho aquilo que a gente é. Se tu és hipócrita, se tu és uma pessoa falsa, cuidado, vais atrair pessoas falsas ao seu redor. Vais atrair hipócritas ao seu redor e não vais entender porquê. Por que eu só tenho esse tipo de relacionamento? Por que só me vem essa gente falsa? Cuidado, pode ser que tu também sejas assim. É por isso que atrás desse tipo de coisas para a sua vida. Então nós devemos ter cuidado com o que a gente oferece. Porque o que a gente oferece, a gente vai receber. A semente que tu plantas hoje, amanhã vais colher do fruto daquela semente. Então, se é um fruto bom, é uma semente boa que tu plantaste, pode ter certeza, vais ter sementes boas também. Vais ter frutos bons, desculpa. Mas se for uma semente negativa, tu também vais colher frutos negativos e depois não reclama da vida, porque foste tu mesmo que plantaste. Porque a lei da atração, ela é clara. O universo, ela atrai o que tu ofereces. Então tenham cuidado com o que tu andas a oferecer, com a tua língua. Se tua língua é falsa, tu vais ter frutos falsos. Então era essa palavra que eu vim aqui deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste texto, né, sobre a hipocrisia. Então, se você assistiu até agora, deixa aí um like, que é muito importante para o meu crescimento aqui no canal. E a gente se vê na próxima terça. Abraços!